Por favor, ovelha querida, você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Isaías, capítulo 39 do livro de Isaías. Se você precisar de ajuda, a nossa equipe aqui presente te auxilia a encontrar. Isaías 39, versículo 1. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucado, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Levante sua mão direita. Diga assim: palavra viva, palavra de Deus, entre na minha vida nessa noite e me abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 39, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e que já estava ele se recuperando. Ezequias se agradou disso, então mostrou aos mensageiros a sua casa, o seu tesouro, prata, ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. E perguntou ele: que vieram fazer em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, e coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então lhe disse o profeta Isaías: ouve, pois, a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com os que entesouraram os teus pais, e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Amém? Escute bem, isso aqui é muito importante. Esse rei Ezequias, a você lembrar um pouquinho de quem ele é. Quem já ouviu o nosso profeta, ou em alguma palavra, que alguma vez, alguma oração que a gente faz aqui, da oração que é feita virado com o rosto para a parede? Quem já ouviu isso? É esse homem aqui, Ezequias. Ele foi um grande rei em Israel, um grande rei, e tinha um coração muito voltado para Deus, muito quebrantado para Deus. E aí, em algum momento da vida dele, ele fica doente, e a Bíblia descreve que ele adquiriu uma úlcera maligna. E aí esse mesmo profeta Isaías vai no palácio e diz a ele: olhe, arrume sua casa, que era a vida dele. O profeta disse a ele assim: arrume sua casa, porque essa doença é para a morte, e você não vai sobreviver a ela. Aí este homem, quando ele ouve isso, ele não diz nada ao profeta. O profeta se vira e sai, e ele levanta do trono, e ele vai na parede, encosta o rosto dele na parede e ora. E ali ele faz uma oração bem breve, e ele diz assim: ó, Senhor,
lembra-te de como eu tenho andado contigo. E chora muito, porque aquilo afligiu ele. Ele descobriu que aquela doença iria tirar a vida dele. E não foi qualquer pessoa falando, foi um profeta. Então, se o profeta estava falando, o recado vinha de quem? De Deus. Então não tinha o que fazer. Só que ele vira o rosto para a parede e faz essa oração: lembra-te de mim, Senhor. Lembra de como eu tenho andado em fidelidade contigo. E aí ele chora. E naquele momento, quando ele termina de orar, o profeta Isaías ainda estava saindo do palácio. A voz de Deus vem até o profeta e diz: volte. Volte e diga ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e estou lhe acrescentando 15 anos de vida. E ali o profeta volta e disse a ele: tudo que Deus mandou, Deus te acrescenta 15 anos de vida. E aí o profeta dá ele uma direção também vinda do Senhor: pegue figos, faça uma pasta, passe em cima da úlcera, da ferida que está no seu estômago, e ali Deus vai entrar com cura. E o sinal que isso vai acontecer é que a sombra do relógio, que era um relógio de pedra que tinha na época, vai retroceder. E ali Deus faz a sombra retroceder, ele usa a pasta, ele é curado. Ele passa por um outro momento onde um rei chamado Senaqueribe ameaça ele, se acampa na frente dele, do reinado dele. E ali o rei manda uma carta para ele e diz ele assim: ó, eu vou te matar, eu vou matar seus filhos, vou matar todo o seu povo, mas antes de matar você, eu vou fazer você beber da sua urina e comer dos seus próprios excrementos. Tudo isso que eu estou te relatando está em Isaías 38, um capítulo antes do que eu estou pregando para você, porque eu estou simplificando, porque é bem longo. E aí o rei fala: tu vai beber sua própria urina e depois eu te mato. Aí Ezequias pega aquela carta e apresenta ao Senhor em oração. E ele diz: Senhor, eu não tenho condição de vencer essa luta. O meu exército não é capaz de vencer essa luta. Não que o exército dele era covarde, mas em questão de números, o inimigo tinha 100 mil, ele tinha 20 mil. Ele ia perder a batalha feio. E aí ele apresenta a carta a Deus. E Deus envia o profeta a ele e diz assim: ó, não se preocupe. Nenhuma flecha vai ser lançada na porta da tua casa. Pelo caminho que o inimigo veio, ele vai voltar, mas por essa porta ele não passa. E Ezequias toma tão posse daquilo que o inimigo estava na porta dele e ele foi deitar e dormir. Ou seja, ele não se preocupou que o inimigo ia invadir, porque se Deus falou, Deus garante. Se Deus prometeu, ele cumpre. Ele dormiu, descansou. E enquanto ele dormia, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo só. E o anjo desce no acampamento do inimigo, mata todos os soldados, 181 mil soldados que a Bíblia descreve. Todos são mortos. Só o rei ficou vivo. Quando o rei sai da tenda dele, que ele olha, está uma pilha de cadáveres na frente dele. Ele fica desesperado, ele foge, chegando no reinado dele, os próprios filhos matam ele. A palavra de Deus se cumpriu. Pelo caminho que o inimigo veio, voltou, mas não entrou na cidade. Não conseguiu fazer mal. Não conseguiu causar dano. Deus é fiel. Para Deus, seja as suas palmas. Então Ezequias, olhe quanta coisa Ezequias viveu com Deus. Passou por uma batalha que ele não poderia vencer, ele orou, Deus ouviu, Deus foi lá e livrou. Ficou doente, e era uma doença que iria tirar a vida dele, ele iria morrer. Que é tipo uma pessoa ir no médico e descobrir algo maligno que não tem cura. Ela logo entende: eu vou morrer. A alternativa dela, já que a medicina não pode fazer nada, só tem Deus. Porque se Deus não fizer, não tem jeito. E ele vence a batalha com o agir de Deus. Ele é curado com o agir de Deus. Então não faltava a presença de Deus na vida dele, sim ou não? E aí ele passa a viver em paz. Naqueles 15 anos que Deus lhe acrescentou, os inimigos não conseguiam mais atingir. E aí que chegamos nessa parte aqui.
a vida dele abençoada, em paz. Só que ele se esqueceu de algo muito importante: vigilância. E é isso que eu tenho para te falar nessa noite. Tudo que você estiver enfrentando, você vai vencer, porque Deus é fiel na tua vida. Cada oração que você recebe nossa e as suas orações que você faz serão respondidas. Está numa batalha, você vai vencer. Está enfrentando alguma doença, Deus vai te curar. Está com a vida toda amarrada, travada, Deus vai desembaraçar e vai abrir os teus caminhos, porque Deus não vai deixar os seus filhos perder a batalha. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Quem toma posse? Agora ouça bem: quando você vencer, quando você estiver saudável, prosperando, em paz, não deixe de vigiar. Porque é nessas horas que o diabo coloca um sapato de lã e começa a se aproximar, e poucos percebem. O inimigo, ele vai se aproximando e poucos percebem. Não deixe de vigiar, porque quando Ezequias deixou de vigiar, o inimigo apareceu, mas apareceu de uma forma que ele não entendeu que era inimigo. Observe como a Bíblia descreve: chegou até ele enviados da Babilônia, com cartas e presentes. Quem é que não gosta de receber presente? Todo mundo gosta, ainda mais se for um presente bom. Aquilo ali abriu logo o coração dele. E aí ele abre a porta da casa, recebe pessoas que ele estava vendo pela primeira vez, porque uma coisa é você receber na sua casa que tu já conhece há tempos, outra coisa é tu receber uma pessoa que tu conheceu hoje, na sua casa. Ele abre a porta da casa, e além dele abrir a porta da casa dele, a Bíblia vai dizendo aqui, ó, ele mostra tudo o que ele tinha: tesouros, ouro, prata, todo o bem do reinado que ele possuía, todo o seu arsenal de guerra, todas as suas especiarias, entradas e saídas do reinado. Ele mostrou tudo. Como diz aqui, ó, nenhuma coisa deixou ele encoberta. Tudo quanto ele tinha, possuía em sua casa e em todo o seu domínio, ele lhes mostrou. E aí, quando eles viram tudo, que eles foram embora, o profeta Isaías chega até ele e fala: o que esses homens vieram fazer aqui? Aí ele: vieram me visitar, conhecer minha casa, meu reinado. Aí ele: certo, e o que você mostrou a eles? Aí ele: tudo. Mostrei todos os meus tesouros, mostrei todo o reinado, mostrei tudo que está aqui, nada eu lhes neguei, tudo eles conheceram. Aí o profeta olha para ele e fala: pois bem, chegará dias que esse mesmo reinado da Babilônia virá e levará tudo que há aqui. Tudo que há aqui vai ser levado e vai ser tomado. Sabe por quê? Ele abriu a porta para o inimigo. Ele abriu a porta para o inimigo. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele deixou de vigiar. Quando a bênção chegar, e ela vai chegar, viva ela, aproveite ela, que o melhor de Deus se cumpra em todas as áreas da sua vida, mas se mantenha vigilante. Não descubra o seu coração para o inimigo entrar. Continue vigilante. Não é o nosso Senhor Jesus que diz: vigiai e orai? Vigilância primeiro, porque é nessas horas que, quando a tua vida está indo cada vez melhor em uma crescente, que o inimigo começa a se aproximar assim, para você nem ouvir os passos, para chegar de uma forma imperceptível, porque os outros inimigos chegaram afrontando, e disse a ele: a gente vai te matar, você vai beber sua própria urina e tal e tal. Chegou fazendo horrores. Então ele logo entendeu: esses querem me destruir,
querem me destruir. Então ele foi lá, orou, Deus foi lá e agiu. Os outros, chegou de forma suave, tranquila, com presentes. E aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Quando você estiver no seu melhor momento, vigie com quem se aproxima. Porque é nessas horas que aproveitadores aparecem. Porque tem pessoas que nunca quis cavar o buraco contigo, mas depois que tu acha água, ela quer beber. E pessoas que nunca quis te amparar nos seus momentos difíceis, mas depois que você, ou sozinho, ou com a ajuda de alguém que Deus enviou, consegue se levantar, se reerguer, aí a pessoa quer aproveitar o melhor momento da sua vida. Você não precisa ser ruim com absolutamente ninguém, mas também não vai permitir que pessoas que nunca fizeram nada por você aproveitem daquilo que foi Deus que te deu. Vigie. E a vigilância é no momento de paz, no momento de bênção. E quando a pessoa está em guerra, ela está atenta. Quando ela está ameaçada, quando ela está doente, quando ela está alguma coisa, ela está atenta, ela está vigilante. Uma pessoa que está com a garganta irritada, inflamada, toma gelado? Ou algo muito quente? Não, ela vigia, porque ela sabe que vai piorar. Ela sabe que vai piorar. Então, da mesma forma que você vigia nos momentos difíceis, quando você chegar no momento bom, vigie mais. Porque o inimigo vai tentar entrar nessa hora para estragar o melhor momento da sua vida. Ele não percebeu, ele não vigiou, e por ele não vigiar, ele descobre o coração e mostra tudo que ele possuía. Eles viram tudo. E aí o profeta foi bem direto a ele. Você mostrou tudo o que eles queriam. Tudo que eles queriam você mostrou. Então haverá dias que tudo isso que está aqui vai ser tomado, vai ser levado. Não era que o profeta estava amaldiçoando ele, mas estava revelando a ele o que ele permitiu que acontecesse, porque quem abriu a porta foi ele, quem mostrou foi ele, quem descobriu o coração e deixou eles verem tudo que estava lá foi ele. Muito cuidado, ovelha querida. E vigilância é isso, é ter cuidado. Amém? Você que está buscando as suas bênçãos financeiras, sentimentais, familiares, quando você alcançar elas, Deus vai te abençoar, vai te dar vitória. Mantenha os olhos abertos, mantenha os ouvidos atentos. Amém? Isso é essencial para que a bênção leve muitos anos na sua vida. Porque tem bênçãos, pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Deus é digno da honra das suas palmas. Tem bênçãos que ela chega, mas não fica. Por quê? Não é porque a bênção foi passageira, pela falta de vigilância, por descobrir o coração para quem não era para descobrir, por falar para quem não era para ouvir. Por isso que o nosso bispo, ele sempre ensina, o segredo protege o quê? O segredo protege a bênção. Tu acha que os inimigos iam voltar naquele reinado se não vissem nada? Eles não iam voltar. Porque aquilo que os olhos não conseguem ver, o coração não deseja, a mente não começa a maquinar pensamentos. Os olhos não viu, não tem como o corpo desejar, não tem como pensar em ter aquilo, em querer aquilo para si. Se guarde, e guarde aquilo que é seu. Guarde as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Viva elas, aproveite elas, mas tenha muita vigilância. A Bíblia diz que Satanás, ele é astuto, porque ele é descrito dessa forma, como astuto. Isso quer dizer que ele é paciente o tempo necessário que for, e muito inteligente, muito esperto, muito aproveitador. Então, nesta noite,
Eu vim aqui para te dar essa direção de Deus e te dizer: você vai viver as bênçãos do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que Deus ele vai cumprir. Mas quando chegar, vigilância. Vigilância. Para que não dure pouco. Para que pessoas que nunca era para participar da sua bênção entre e estrague. Para que pessoas que nunca deveria ter uma permissão sua para se aproximar da sua vida, se aproxime e estrague. E tome aquilo que Deus te deu. Quem está compreendendo? Nós, eu sempre gosto de falar isso, nós não precisamos ser inimigos de ninguém. Mas eu tenho sim que ter vigilância. Eu tenho que ter vigilância. Eu tenho que ter cuidado. Não preciso, nós não precisamos e não queremos nos tornar inimigos de ninguém. Se as pessoas nos tratam como inimigo delas, é uma escolha pessoal delas, é da parte delas. Da nossa parte, que é o que interessa para Deus, porque Deus está interessado no que você faz, na sua atitude, não no que os outros fazem contigo. O que Deus espera é de você, não de outras pessoas. Então, da minha e da sua parte, tenha vigilância. Não vai, porque ser vigilante não é destratar ou fazer nada com ninguém, mas é guardar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Ele teve grandes experiências com Deus, e isso fez ele deixar de vigiar, porque ele foi vivendo uma bênção após a outra, venceu a guerra, foi curado, Deus acrescentou 15 anos de vida, a vida dele mudou completamente. Então ali, certamente, porque como eu falei, o inimigo é astuto, certamente o mal se aproxima e começa a soprar o pensamento. Pronto, sua vida agora é toda de paz. Você não precisa fazer mais nada, não precisa orar mais, não precisa fazer mais propósito, não precisa jejuar mais. Você chegou aonde você queria. Pelo contrário, chegou aonde você queria, ore mais para conservar. Alcançou o que você queria, jejue mais para proteger. Chegou na sua grande vitória, continue fazendo os seus propósitos para que aquilo dure para todo sempre na sua vida. Porque o motivo de você ter chegado onde você chegou foi oração, foi jejum, foi seus propósitos. Aí depois que chega, não, continue. Continue. Porque o inimigo quer exatamente isso, pare. Você já chegou, não precisa fazer mais. Precisa sim. Porque exatamente ele quer que você não faça mais, exatamente para ele ter espaço de entrar. Que é o que a Bíblia diz assim, ó. Cuidado com a sensação de bem-estar. Aquele que está de pé, se cuide para que não caia. Entendeu? Muito cuidado com aquela sensação que não preciso orar mais. É aí que tem que orar. Não preciso jejuar mais, é aí que eu preciso jejuar. Não preciso mais fazer propósito, preciso apresentar mais nada a Deus. É aí que eu tenho que fazer, porque aquilo ali é o mal. Ali é o mal querendo descobrir seu coração, fazer você relaxar, baixar a guarda para ele entrar, mas que Deus afaste todo esse mal da tua vida e que você se mantenha vigilante, que esta palavra se torne força no teu coração, sabedoria no teu entendimento, que esta palavra cubra a tua vida e afaste todo o mal dos teus caminhos. Diga: eu recebo, eu tomo posse de cada direção que eu ouço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um glória a Deus. Aplauda o nosso Senhor Jesus. Amém.